Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2. Bons estudos! Este vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 1 o tema de Geografia é Domínios Morfoclimáticos Brasileiros. Nessa semana você vai reconhecer os principais domínios morfoclimáticos brasileiros: domínio amazônico, cerrado, caatinga, mares de morros, araucárias e pradarias, além das áreas de transição, Pantanal, mata de cocais e mangues, identificando características naturais, bem como seu uso e ocupação. Bons estudos! Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que se interrelacionam e interagem formando uma unidade paisagística. No Brasil, o geógrafo Aziz Nassib Absaber foi o responsável por fazer essa classificação. Para ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos. O domínio equatorial amazônico está situado na região norte do Brasil. Ele é formado em sua maior parte por terras baixas, predominando o processo de sedimentação, com um clima e floresta equatorial. O domínio dos cerrados está localizado na porção central do território brasileiro. Há um predomínio de chapadões, com a vegetação predominante de cerrado. O domínio dos mares de morros, por sua vez, situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica. O domínio das caatingas localiza-se no Nordeste brasileiro, no conhecido Polígono das Secas, caracterizado por depressões interplanálticas semiáridas. O domínio das araucárias encontra-se no sul do país, com predomínio de planaltos e formação de araucárias. O domínio das pradarias também é conhecido como domínio das coxilhas. É um relevo com suaves ondulações. Situa-se no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação dos pampas e das pradarias. Além desses domínios, temos as áreas de transição ou faixas de transição. Nessas faixas, encontramos características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Algumas são muito conhecidas, como o Pantanal, o Agreste e os Cocais. Agora é hora de testar os seus conhecimentos. Lembrando que é muito importante pesquisar e fazer consulta para você ter o maior êxito possível nas atividades. Atividade 1. Responda às questões abaixo. A. Que fatores contribuem para a distribuição da vegetação na superfície terrestre? B. A biodiversidade brasileira é tão grande quanto o nosso território. Quais os principais motivos para tanta diversidade? C. De todos os domínios morfoclimáticos apresentados, qual possui a maior diversidade e por quê? Atividade 2. Leia o trecho abaixo e responda às questões. O Pantanal estende-se no território brasileiro por 140 mil km², dos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em planícies sujeitas a inundações. No Pantanal há vegetação rasteira, floresta tropical e mesmo vegetação típica do Cerrado nas regiões de maior altitude. O Pantanal, portanto, não é uma formação vegetal, mas um complexo que agrupa várias formações e que também abriga fauna muito rica. Esse bioma vem sofrendo diversos problemas ambientais, decorrentes principalmente da ocupação em regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios. O Pantanal é um bioma muito rico em biodiversidade. Essa característica faz dessa região um dos destinos do turismo ecológico no Brasil. Escolha um problema socioambiental que ameaça o bioma e destaque uma causa e uma consequência da sua ocorrência. 3. Complete o quadro abaixo e faça pesquisas complementares quando necessário. Aí você tem nesse quadro a área para o bioma, características principais, exemplo de um lugar no Brasil com esse bioma. Então você percebe aí que o quadro ele já vem com algumas partes preenchidas, ok? Então em cada uma dessas linhas você tem pelo menos uma ou 2 partes já preenchidas. Isso facilita demais a resolução da atividade. Então você
Por exemplo, na primeira linha, nas características principais, sabemos que as áreas marcadas por baixa umidade e muito calor. Já é uma dica. Região do sertão nordestino e norte de Minas Gerais. Então, qual é esse bioma? Você coloca no primeiro espaço. Está muito fácil de responder. Boa sorte. 4. Com base no gráfico abaixo, quais são as condições necessárias para a ocorrência de floresta tropical? Então, nesse quadro, você percebe que na linha vertical nós temos a temperatura média anual em graus, Celsius, e na linha horizontal a precipitação média anual, que seria a precipitação, a chuva, a quantidade de chuva em milímetros. Então, você percebe que dentro desse gráfico, temos aí a ocorrência de desertos, tundra, floresta decídua, floresta de conífera, floresta tropical e campo. Então, responda à questão. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.